Olá, sejam muito bem-vindos ao mais escaldante episódio desta temporada. Sim, ao mais escaldante episódio porque no dia em que decidimos que vamos fazer episódio especial do derby que pode ter campeão, trazemos Ruben Amorim. Não, Ricardo Amorim, assim é que é, não Ruben, Ricardo Amorim e o nosso comentador do costume, Vasco. Sejam os dois muito bem-vindos aqui. Mas Ricardo, tu não tens nenhuma ligação ao Ruben Amorim que treinou os Leões, ou tens? Não. Quem me dera, nem isso, nem à corticeira. Que era algo que eu gostava, mas não. Pá, é um prazer estar aqui com vocês. Futebol e o desporto é de facto uma coisa que me deixa, pelo menos a mim, acredito a vocês, fora do meu controle. Eh, e principalmente ao Ruben Amorim, de certeza, em Inglaterra, que não está a ter uma vida fácil. Mas não. Adorava, mas não sou familiar. E Vasco, o nosso comentador do costume já mais que habitual aqui na hora do desporto, sei mais uma vez bem-vindo aqui à tua casa. Obrigado. Novamente juntos, acho que não gravávamos um Exato. episódio há algum Já não tempo. gravávamos há algum tempo, estamos de Agora com volta. tanta gente, estamos aqui a Exatamente. tentar unir o elenco. E agora vamos ao que realmente interessa, ao Sim, derby que pode ter um campeão. Vou está muito passar a a dizer dizer. passar a dizer os cenários e depois passo-vos a bola, porque o podcast é para vocês exatamente darem a vossa opinião. Portanto, Sporting e Benfica estão separados por um total de 0 pontos, não estão separados. A única coisa que os separa é o confronto direto dos Leões frente ao Benfica, que tem uma vitória por 1-0 em Alvalade esta temporada no primeiro jogo, curiosamente, do Rui Borges. Vitória por 1-0, portanto têm os mesmos pontos, têm diferença de 3 golos marcados e com os mesmos golos sofridos, portanto vai ser aqui um derby muito interessante em que os cenários são os seguintes: se o Sporting ganhar é bicampeão nacional, se o Benfica ganhar há duas hipóteses. Se ganhar por 1-0 não há campeão. Porquê? Porque o Benfica não anula, ou seja, anula a vantagem do confronto direto, mas sendo só o resultado de 1-0, mantém-se em empate e, nesse caso, terão que esperar pela última jornada, porque em caso de o Benfica escorregar, o que prevalece é a diferença de gols e, neste caso, está o Sporting à frente. Isto no caso de o Benfica ganhar 1-0 o derby. No outro caso, de o Benfica ganhar por 2 ou mais gols de diferença, é campeão novamente e tira o título ao Sporting. Há outro cenário, que é em caso de empate do derby, o Sporting é que leva a melhor, independentemente dos golos. Porquê? Porque o Sporting tem o confronto direto aqui do seu lado, a vitória por 1-0 em Alvalade. Portanto, os Leões estão bem encaminhados para serem campeões, neste momento, no cenário teórico, mas no cenário prático, claro, vamos ver o que é que vai acontecer no sábado às 6 da tarde no Estádio da Luz. E agora sim, Vasco e Ruben, não, Ricardo, eu faço sempre esta piada de propósito. Vasco e Ricardo, a bola é vossa. Digam lá de vossa justiça a esta primeira pergunta. O que é que podemos esperar deste grande derby? E será que vamos já ter campeão na 33ª jornada? Ora, para tirar a carica da garrafa, eu passo a bola ao Ricardo para se estrear já. Muito bem, vamos estrear já em campo. Ok, pode ser, vou já para o 11 titular. Acima de tudo, eu acho que referir isto que acho que é para todos que toda a gente que agora perspectiva o jogo e que comenta o jogo e é de facto vai-se falar disto a semana toda. Benfica e Sporting vai ser pelo menos enquanto nós estamos cá, vai ser um dos melhores jogos, ou se não um dos jogos mais emblemáticos e vai ficar. Normalmente nós costumamos dizer, ou os nossos avós costumam dizer, naquela altura, o 7-1, ou costuma-se falar muito dessa parte histórica, mas é importante referir que de facto nós vamos vivenciar isso e se calhar daqui a uns anos é que nós vamos dizer para a frente que vivenciamos isto, porque é de facto, além de ser um derby que resolve o campeonato, o Sporting e o Benfica ainda se vão defrontar na taça e essa depois E já, na já Supertaça. Portanto, num ano vamos Pois, ter é Exato, verdade. derbys. Em exatamente. 2025 é o ano que eu me recordo desde que tenho memória, portanto, é um ano em que temos 4 derbys Uhum. decisivos, três finais, três, Decisivos, quatro, sim, contando este. decisivos. Sim, decisivos. Portanto, se temos 5 derbys a contar com o outro em que o Sporting venceu, portanto, neste momento está um para cada lado, contando em que as penalidades não contam, mas o Benfica ganhou Sim. aquela final nos penaltis, conta como uma vitória, estavam 1-1 em vitórias para cada um neste momento. E vamos ver o que é que vem daqui para a frente. Desculpa, Ricardo, continua.
Não, era isso, é de facto interessante perceber como é que existe um equilíbrio tão grande entre este Sporting e este Benfica, que normalmente existe sempre um que parte com vantagem, e podemos dizer que o Sporting parte com vantagem por poder empatar e depois na jornada a seguir ser campeão, ou neste caso podemos dizer que o Benfica joga em casa e também tem essa vantagem, por isso ambos têm a vantagem, ou seja, parece que está mesmo tudo empatado, a nível mesmo de golos sofridos no campeonato, o próprio, a própria Taça da Liga, como disseste, a própria Taça da Liga decidiu-se nos penaltis. O primeiro jogo para mim da Liga entre Sporting e Benfica, para mim foi, ou seja, o Bruno Lage não sabia como é que o Sporting ia entrar em campo, e acabou por ser surpreendido, porque o Sporting entrou com uma pressão altíssima, e acabou, o Benfica na primeira parte acabou por ser surpreendido, e o Sporting tinha a vantagem lá estar a jogar em casa, e os adeptos também empurraram a equipa para a vitória, mas lembro-me que o Benfica até fez uma grande segunda parte, e perto de fazer o 2 igual. Agora vai ser tudo muito equilibrado. Eu por acaso não costumo fazer este tipo de análise, mas retirei algumas coisas. E há uns pontos bastante interessantes de análise que eu retirei. Foi fora de casa o Benfica, aliás, fora de casa o Sporting é a equipa que tem mais pontos, ou seja, partindo do suposto que o Sporting vai jogar à Luz, e a jogar em casa o Benfica é a equipa que tem mais pontos, ou seja, está mesmo tudo empatado. Não sei, se me perguntares o que é que eu acho que vai ganhar, acho que pode partir para os dois lados, e espero sinceramente que haja um campeão. É isso que eu quero, sendo Sporting ou Benfica, acho que merecia haver um campeão nesta jornada. Sim, até porque falaste em dados curiosos, pelo que eu li esta semana, este vai ser o 13º derby em que pode sair campeão, mas esta é a primeira vez em que tanto um como o outro podem ser como campeões. Isto é inédito, é a primeira vez. Tu falaste nos grandes resultados da história há muitos anos, e de facto este pode ser um daqueles que vamos recordar daqui a muito tempo. Falaste nessa parte dos dados, estive aqui a ver, tenho aqui a minha cábula. Ambas as equipas, não é preciso ir às cábulas, ambas as equipas estão num momento de forma, a nível de resultados, muito bons, embora tenham vindo de uma jornada bastante complicada, embora tenham ganho, mas houve ali quem tivesse dúvidas sobre esta igualdade pontual no derby. O Benfica terminou o ano 2024, e começando o 2025 foram 4 jogos, 3 derrotas, só falando do campeonato. Perdeu com o Sporting, com o Braga e com o Casa Pia. Já o Sporting, a última derrota foi só em dezembro. É a única coisa que eu consigo dizer assim a nível de resultados nos últimos meses, porque de resto é só vitórias e empates, e o Benfica tem subido de performance substancialmente, muito diferente daquilo que começou a época. Um Benfica não muito diferente daquilo que jogou o derby em Alvalade, mas muito mais coeso, muito mais oleado, uma equipa, na minha opinião, muito Engatou. melhor. Sim. Sim, completamente, muito melhor. O Sporting, embora as performances não tenham sido as melhores no início de Rui Borges, acho que finalmente estão melhores, estão a jogar um futebol muito mais fluido, aquilo que estávamos habituados no início da temporada. Acho que vai ser um daqueles, como disse há bocado, acho que vai ser um daqueles jogos que nos vamos lembrar para sempre. Tu disseste que vamos passar a semana toda a falar, já estamos a falar deste jogo há muito mais tempo do que só esta semana, e por aí se vê a magnitude deste embate. E agora faço-vos aqui uma pergunta, aqui relativamente aos dados e às estatísticas, já que estão aí com as estatísticas. Nos últimos 5 jogos para o campeonato, Sporting Benfica ou Benfica Sporting, os 2 últimos jogos do Sporting frente ao Benfica em casa dos Leões, o Sporting venceu os 2, portanto 2-1, que também foi a época passada, o jogo em que o Géni Catamos esteve em destaque com os 2 golos, e que o Sporting depois é campeão passado 3 jornadas. Nesta 1-0 também de Géni Catamo, primeiro jogo de Rui Borges, lá está a semelhança daquilo que o Vasco disse e tu também, Ricardo, que é
o Benfica foi surpreendido porque não sabia que maneira é que o Rui Borges ia jogar no primeiro jogo, porque foi logo a seguir à despedida de João Pereira. Já recuando à época anterior, ainda na era Roger Smith do Benfica, o Benfica tem uma vitória sobre o Sporting para o campeonato, aquele 2-1, mesmo no final, não sei se recordam no final mesmo, se não me engano, não sei se Do foi o Sheldrup Tankstead. no final, o Tankstead, exatamente, que agora até está emprestado, o Tankstead que marca mesmo no final aquele golo que depois deu muita polémica a dizer que era fora de jogo, não era fora de jogo. Na O jornada, normal do futebol português, né? na 11ª jornada, e ainda recuando mais atrás ainda, um empate 2-2 em que o Benfica também poderia ter sido campeão em casa, no primeiro ano de Roger Smith em casa do Sporting, naquele jogo em que o Sporting está a ganhar 2-0 e depois no final João Neves e Otamendi marcam 2 golos e empatam aqui curiosamente na 33ª jornada, que é que é a jornada que estamos a falar. É. E depois, ainda recuando, o primeiro derby destas duas deram 2-2 na mesma época, portanto, a primeira época de Roger Smith. Será que podemos ter aqui, ou seja, aqui analisando isto, temos um Sporting com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, o Benfica com uma vitória, 2 derrotas e 2 empates nestes últimos 5 jogos. Será que isto pode querer dizer alguma coisa e poderemos tirar daqui, atenção, porque a bola é redonda e pode acontecer de tudo neste derby, como nós sabemos. Podemos tirar daqui alguma coisa ou são apenas números agora? Eu posso dizer, são apenas números, mas acho que vale sempre a pena ver. Pá, fui ver esse tal registro que tu viste dos derbys, só para a Liga, para o campeonato. Ahm, ora, desde 2006 o Sporting só venceu 3 vezes na Luz para o campeonato. Portanto, também é um daqueles dados que vale a pena ver, além do registro recente, que, convenhamos, o Sporting é muito diferente daquele que era em 2006, quando ganhou 3-1, estou aqui a ver. Vale o que vale, vale o que vale. Este jogo arrisco-me a dizer que é tripla, não me arriscaria a deixar uma aposta nem no 1, nem no X, nem no 2. Estou à espera de tudo. Estou à espera de tudo, e assim como o Ricardo também gostava que saísse um campeão deste jogo pelo bem das histórias que vamos contar daqui a uns anos. Sim, e há bocado, André, falaste ou seja, no jogo que vai ser, e normalmente falámos do que existe no futebol português e no que se fala extra futebol, que é de facto em Portugal, fala-se muito disso, acima de tudo que não haja casos, porque era um jogo interessante que fosse duas grandes equipas, de um lado, dois treinadores que chegaram a meio da época, o Lage O Laje e o não Rui foi bem a meio da Borges. época, o Laje foi em A meio, setembro, a foi no meio, início. sim. Foi muito no início, Sim, o Benfica sim. ainda nem tinha começado a Liga dos Campeões. O Rui Borges é que veio a meio da época, Foi em isso. setembro, foi no final de dezembro. Ou seja, a De qualquer alteração maneira, apanhou o comboio a meio. Sim, sim, não foi ele que construiu a equipa, o Bruno Lage, exato. Nem sim, Bruno Lage, nem Rui queria. Borges. Se bem que, Exato. desculpa, Ricardo. Diz, Se diz, bem diz, que o diz. Bruno Lage tem uma vantagem perante o Rui Borges, é que o Bruno Lage na altura podia dizer quem já queria no mercado de inverno. O Rui Borges não. O Rui Borges apenas foi buscar Biel. Apenas. Foi a única contratação que o Sporting fez na era Rui Borges até agora. O Rui Portanto, Silva, há o Rui aqui Silva. o Rui Silva, guarda-redes, desculpa, tens razão, não me lembrava. Portanto, apenas 2 contratações e Rui Borges não teve tempo para preparar a equipa eh, e surpreendeu o Benfica. Sim, Portanto, sim, vai ser, lá está, como o Vasco diz, vai ser um jogo de tripla. ele até adaptou o sistema. Aliás, o jogo contra o Benfica é um jogo em que ele joga em 4-4-2, tenta adaptar o sistema às ideias que ele tinha e às ideias que ele trazia do Vitória, na altura com o Trincão muito subido perto do Gyökeres, e acho que até foi o que surpreendeu o Lage na altura. O Sporting entrar muito pressionante e surpreender o Benfica nesse aspecto. Mas lá está, em termos em termos de resultado é muito difícil dizer quanto vai ficar. Eu também retirei aqui a estatística e das vezes que o Benfica ganhou por mais de uma diferença para ser campeão foi
todas elas, as últimas 5 foram elas 2-0, por isso que é o suficiente para o Benfica ser campeão, é ganhar por 2. E o Sporting, como o Vasco já disse, ganhou 3 vezes em casa na Luz, desde 2006 ganhou 3 vezes, por isso... Desculpa, Ricardo, como é que era essa estatística do Benfica a ganhar por 2? Não percebi. O Benfica era Benfica mais 1, ou seja, ganhar por 1, diferença. Se o Benfica, lá está, o Sporting ganhou a primeira mão, 1-0 em casa. Se o Benfica, num cenário de ganhar por mais de 1, é campeão. E nos últimos 5 jogos que tiveram entre eles, no Benfica a ganhar por mais 1 de diferença, foram todos 2-0. Ou seja, posso dizer aqui 2013, 2014, 2-0, 2012, 2013, 2-0, 2010, 2011, 2-0. Portanto, são estatísticas, mas vale o que vale. Vale o que vale. E espero sinceramente que, como eu estava a dizer há bocado ao André, são 2 treinadores que apanharam ideias a meio, apesar do Lage ter vindo mais cedo com o Rui Borges. Acho que foram treinadores, o Lage ter apanhado os 2 anos de Roger Smith e a equipa já pré-feita, não é? E apanhou um bocado as ideias, conseguiu engatar a equipa, e eu acho que o Lage tem pessoalmente, por demonstrar a alma benfiquista que tem, parece que passa muito aos jogadores, e acho que era isso que faltava muito no Benfica, era passar a alma do Benfica, e já ter a experiência de ter trabalhado. O Lage, antes de ser treinador da equipa A do Benfica, passou por todo escalões abaixo, e conhece o clube, e acho que foi uma aposta. Às vezes contesta-se sobre as decisões de Rui Costa, e acho que foi uma aposta certa ter apostado no Lage, pelo menos para esta época. A próxima época veremos. Na minha opinião, nem um nem outro vão ficar, nem o Rui Borges, mesmo sendo campeão, mas veremos o que é que o imprevisível presidente do Sporting muitas das vezes vai trazer para o ano, mas é apreciar agora o momento, e acima de tudo, sem casos, ter um grande jogo. Aqui, desculpa, Vasco, ias falar? Ia dizer que concordo que este jogo e este fim de temporada pode decidir o futuro tanto de Rui Borges como de Bruno Lage. Ainda assim, não, supondo que o Benfica ganhe o campeonato e a taça, Bruno Lage vai continuar, obviamente, e Rui Borges, se ganhar o campeonato e a taça, eu acho que vão continuar, obviamente. Falaste da entrada de Bruno Lage e o benfiquismo que ele trouxe. Concordo em tudo o que tu disseste, e até me arrisco a dizer que se Rui Borges entrasse no Sporting na altura que Bruno Lage entrou, e Bruno Lage entrasse no Benfica em dezembro, acho que teria muitos melhores resultados no Benfica do que aquele que o Rui Borges está a ter no Sporting, embora esteja numa sequência de vitórias, de jogos invencíveis muito grandes. Acho que o Bruno Lage ia sair muito melhor no Benfica, por já conhecer o clube, acima de tudo, por seguir o clube atentamente, mesmo estando fora, ao contrário de Rui Borges, que estava noutros projetos, diferente. Acompanha o Sporting por ser um adversário, mas não da mesma maneira que Bruno Lage e a sua equipa técnica. Podes dizer, André, era só isto. Sem problema. Falávamos aqui, Ricardo, falavas relativamente aos casos, e eu dou-te o exemplo do jogo da final da Taça da Liga, que todos, eu não me lembro de uma pessoa que não tenha dito que foi o melhor derby que já viram nos últimos anos, porque não houve casos. Quem tivesse ganho naquele caso foi o Benfica, e foi bem ganho, porque foi um jogo taco a taco. Podia ter calhado para o lado do Sporting, também iria ser bem ganho. Aquele jogo da final da Taça da Liga em Leiria este ano, toda a gente diz isso, é um jogo sem casos. Não houve um único caso. Tivemos o caso do penalti em que o Gyökeres converte, que é penalti. Tivemos um golo lindíssimo de Sheldrup. E depois não houve muito, foram as equipas de ataque, os guarda-redes com excelentes exibições, tanto o Turbino como o Rui Silva. Portanto, foi um jogo bom. Era bom que tivéssemos um jogo desses e que o resultado calhasse para qualquer uma das equipas, e que houvesse já campeão. Ficaria já o campeonato decidido na última jornada. Apenas o Sporting se for campeão esta jornada, apenas o Sporting irá levantar o troféu. Se não, esta jornada, o Benfica em casa levanta já o troféu se for campeão. Isto para dizer que um jogo como tivemos na Taça da Liga
pode-se esperar. Podemos estar à espera disso, porque as equipas já se conhecem. Rui Borges não perde ainda desde que chegou ao Sporting. Bruno Lage já não perde também desde o ano passado, desde novembro, dezembro. Portanto, as duas equipas estão muito equilibradas. Rui Borges tem 3 empates, se não me engano, foi logo no início quando veio, portanto empata logo assim como é a memória com o Vitória em Guimarães. Tenho aqui esses dados, se tu quiseres. Empatou logo no segundo jogo Sim. com o Gil Vicente, com o Vitória, Ora. depois com o Porto, Aroca, Aves e Braga. Portanto, foram aqueles. Sim, o Braga foi o Com o empate Gil mais Vicente não, recente. com o Gil Vicente já não era Rui Borges ainda, desculpa. Era João Pereira, se não me engano, ainda. Foi certo? empate Foi em João Guimarães, Pereira. exatamente. Portanto, Bruno Lage, o último empate, curiosamente, também é em casa, frente ao Aroca, e o último que perdeu pontos, a última vez que perdeu pontos, à semelhança do Sporting, foi contra o Braga. Portanto, até aqui elas estão iguais a perder pontos, perdem pontos em casa. Portanto, vai ser muito complicado. Pode esperar um empate, muitas das vezes, neste caso, pode esperar um empate. Mas lá está, não conseguimos dizer o que é que pode ser, que já falámos aqui que pode ser vitória para Benfica e para Sporting, já falámos que vai ser empate. Outra coisa que eu queria dizer: poderá o Benfica levar vantagem de estar a jogar em casa, certo? Claro. Faço esta pergunta. Sim, Eu acho que esse é o Certo. ponto, eu acho que essa é a pedra que o Benfica não tem no sapato que o Sporting leva para este jogo. Mas também temos outra, que é os adeptos do Sporting não vão todos, não é? Não, são 3.000 lugares que o Benfica cede à equipa visitante. E o Sporting poderá também querer sentir, não tendo os seus adeptos em casa, poderá também, não tendo a massa adepta como costuma ter, poderá querer dar algo que ainda não deu a estes adeptos esta temporada. Assim como os jogos no Dragão, o Estádio da Luz também é o único jogo em que os grandes não jogam em casa, mesmo sendo visitantes. Ou seja, é muito diferente jogar fora contra as outras 15 equipas do que no Dragão e na Luz. Portanto, o Sporting vai estar sempre a jogar fora, efetivamente fora, muito diferente das outras equipas. E eu acho que é isso que vai pesar. Aliás, desculpa, em Guimarães também. Não te esqueças, em Vitória, no Guimarães também. O Guimarães claro. cede apenas uma bancada, portanto, Guimarães, Braga já não, mas Guimarães junta Guimarães a Porto e Benfica. Sim, claro, é isso. São essas 3 equipas e as outras 14 que são, passo a expressão, são minis de Alvalados por todo o país. E Estádio da Luz, igualmente. Luz, Dragão, portanto. Igualmente. Sim, exatamente. E agora aqui para finalizarmos, o que é que pode fazer a diferença em cada uma das equipas para levarem melhor neste derby? É a pergunta que me Olha, quer calar. pronto, lá está, já falámos aqui, o Benfica joga em casa, o Sporting pode empatar e ir ser campeão na última jornada. Há aqui uma série de fatores. Dentro de campo, acho que o Sporting por exemplo, tem o fator Gyökeres acima de qualquer jogador, que é um jogador de facto, sendo do Benfica, do 38 Porto, golos. do Game. O Sueco leva 38 gols desta temporada contra os 18 de Vengel Pavlidis, que está logo a seguir. Sim, Uma diferença de 20 golos logo aqui. Exatamente. E o Samu também tem E o 18, Samu também apesar tem de. 18 golos ao Samu do Porto, exatamente. Tem 18 ou tem Exato. 20, E qualquer coisa assim. Né? já o O Samu Acho que o Samu tem 18. Acho que o Samu tem 18, porque o Pavlidis é o segundo, se eu não me engano. Que eu acabei de ver isso, posso ter visto mal. Mas desculpa, Sim, Ricardo, estás a dizer. não, o fator Gyökeres e mesmo era o que eu estava a dizer, mesmo sendo adepto de qualquer clube que seja, é de facto um fenómeno para a gente olhar e ver como a Liga Portuguesa pode ter este tipo de jogadores e pode segurá-los mais tempo, porque o Sporting, apesar de tudo, conseguiu segurar o Gyökeres 2 anos. E é um jogador de uma dimensão, para mim, do que eu vi em Portugal, muito acima da média. Talvez comparemos ao Mário Jardel nesse aspecto. Sim. Acredito que para os adeptos do Sporting seja um duelo difícil e que nem consigam escolher um. Se calhar, não sei, porque o Jardel também representou o Porto e tenham se calhar, tirem esse benefício de dúvida aí. Mas acima de tudo, tem o fator Geni Katam, que apesar de tudo teve 2 golos decisivos, como tu me falaste aqui ao início.
Mas depois era de facto uma coisa que eu queria tocar, que era o Kenda, que é outro miúdo que também vai sair do Sporting. Mas o Kenda fica nesta dúvida se joga ou não, e é de facto um jogador que acrescenta muita qualidade, tendo em conta que para mim ele joga à direita e não à esquerda, pelo menos do que vejo, prefiro vê-lo à direita do que à esquerda. Depois esta dúvida de meter o Kenda no banco ou não vai ser algo que vai ser uma dor de cabeça para o Rui Borges, mas acredito que seja trincão e pote. Pronto. Do lado do Benfica tem um Pavlidis que faz um abril quase melhor que Gyökeres, que lá está o fenómeno. Guiamos-nos sempre pelo melhor, e neste caso Pavlidis no mês de abril explodiu, e acredito que se tivesse assim desde o início da época tivesse causado muita dificuldade e tivesse o Benfica se calhar noutro patamar agora. E depois é jogadores como o Otamendi, que tem muita experiência, como o Di Maria, que a qualquer momento faz o que quer da bola, e o Benfica também tem boas armas, bons jogadores, e lá está. Não posso, vou passar a bola para o Vasco porque já não consigo, que eu começo aqui a entrar numa espiral e de facto não consigo decidir quem é que vai ganhar, quem é que vai sair vencedor. Ora, eu posso começar a dizer que, se calhar, como já falámos, o 12º jogador do Benfica vai ser o que eu acho que vai fazer a diferença no jogo de sábado. Falando de quem efetivamente vai jogar, quem efetivamente vai estar em campo: Trubin. Uma grande equipa começa por um grande guarda-redes, e a verdade é que o ucraniano tem salvo o Benfica, e aliás, nos últimos 2 jogos que o Benfica jogou fora, em Guimarães e agora com o Estoril, salvou a equipa, completamente salvou a equipa. Falaste do Otamendi, um líder que eu renovava. Para mim tem de continuar a Benfica, porque se ele sair, ou Rui Costa vai buscar alguém muito, muito diferenciado, ou acho que o Benfica vai sair sempre a perder. Depois o meio campo, sim, também vai depender de todas as partes. Ele manifesta o desejo de voltar à Argentina, como nós todos sabemos. Ele e Di Maria são os 2 jogadores que se falam que manifestam o desejo. O Di Maria é o Rosário Central, mas o Di Maria é mais difícil, atendendo ao caso lá na Argentina. Mas Otamendi, fala-se, ele volte para o River Plate. É um dos nomes que está em cima da mesa para reforçar a River Plate na próxima temporada. O que pode acontecer, o que eu acho que não vai, é, se ele renovar, vai fazer a temporada europeia toda. Ou seja, para sair para a Argentina será só em junho de 2026. Não acredito que jogue até dezembro e depois comece a temporada na Argentina. Para renovar, para mim, eu acho que tem de ser a temporada europeia toda. Ao contrário de Di Maria, que se calhar não sei se renovava, embora seja um jogador completamente extraordinário, não é isso que está em causa, mas tendo o ponto de comparação dos extremos que o Benfica tem, que poderá ter, com os centrais que o Benfica tem, dos que poderá ter. Otamendi para mim é muito, muito importante. Avançando no campo, o meio campo do Benfica está completamente oleado, está muito bem feito, está entrosado. Florentino, e deixa-me dizer, deixa-me dizer, Vasco, desculpa, a mudança do Auschwitz para o meio e não adaptado faz uma diferença para mim, e já o tinha dito mais atrás, porque ele foi adaptado muitas vezes a lateral, e ele no meio com o Coxu e com o Florentino foi algo que para mim, e o Lage percebeu isso muito cedo, e foi algo que deu um impulso ao meio campo do Benfica. Aliás, agora na Amoreira viu-se o gol que o Auschwitz fez lá à frente. É um jogador normalmente que joga 8, pode jogar a 6 também, mas não é um jogador que ocupe terrenos mais avançados. Pai, de facto, o Auschwitz para mim um dos melhores na liga. Sim, vamos adiantar, não temos muito tempo para terminar, só para vos dizer. Claro. Temos 4 minutos para terminar isto. Então, acabando o meio campo do Benfica, Cox está numa forma impressionante, além de Auschwitz, que no meio é completamente diferente, e Pavlidis, não há muitas palavras a dizer de Pavlidis. Tem feito agora um sprint final de campeonato
incrível. Se não houvesse Gyökeres, era de longe o melhor ponta de lança em Portugal. O Sporting, como falaste há bocado, ou como te esqueceste há bocado, André, o Rui Silva, Sim. para mim, o grande upgrade do Sporting. Depois os centrais, embora por vezes não tenham os graus de concentração no sítio, ou pelo menos é isso que faz parecer de vez em quando, são muito coesos. E Kenda ou Geni nas aulas são sempre aqueles jogadores que podem fazer um grande jogo ou um jogo mediano, e os sportinguistas esperam que façam um grande jogo, ao contrário dos benfiquistas que estão fartos de ouvir falar de Jenny Katam. O meio campo, Yulmans, é essencial não ter levado o amarelo no último jogo. Rui Borges arriscou e ia-se arriscando a não ganhar o jogo por causa de Yulmans, agora com o Gil Vicente. É importantíssimo ter o capitão lá em campo. E depois os três da frente, Pedro Gonçalves, mesmo que a meio gás, é muito importante. Trincão está a fazer uma temporada excepcional e Gyökeres, não vou dizer nada porque não há nada que consiga descrever o que ele está a fazer no Sporting. Eu não vi Mário Jardel, portanto, para mim é o melhor jogador que chegou em Portugal, que eu vi, claro. E é isso. André, acho que não podia ter sido mais rápido. Falámos do Jardel, o Ricardo. Se calhar daqui a uns anos teremos Gyökeres num Porto ou num Benfica, à semelhança do Mário Jardel, que jogou no Porto e veio para o Sporting depois daquela passagem pelo Galatasaray. Portanto, vamos ver se estamos com tantas saudades, ver se o Gyökeres depois irá regressar, porque como todos nós sabemos, quase certeza que ele irá abandonar a equipa dos Leões. Aqui só para terminar, atendendo ao que aconteça que acontecer esta temporada, eu acho que Rui Borges fica no Sporting se conquistar algum título, seja a Taça de Portugal ou o campeonato. Bruno Lage, ganhando ou não ganhando, vai continuar, porque o projeto de Rui Costa passa por Bruno Lage e acho que Bruno Lage é uma excelente aposta para o Benfica e tem-se visto, porque Bruno Lage mudou completamente o Benfica que estava quando Roger Smith era treinador até ao jogo com o Moreirense, e dali para a frente, mesmo na Liga dos Campeões, fez uma grande campanha. Já não podemos falar do mesmo do Sporting a partir do momento da saída do nosso homónimo aqui, do nosso Amorim, à saída de Ruben Amorim do Sporting. O Sporting foi sempre a descer e neste momento ganhou estabilidade após aquele último empate no Dragão. Começou a ganhar estabilidade com o Rui Borges e o Rui Borges conseguiu dominar a equipa. Portanto, é isto que eu acho que vai acontecer no final do campeonato. Quanto a resultados não sei, não me vou arriscar porque não sei. Um campeão haverá, seja dia 10, seja dia 17. Um campeão haverá de certeza. Portanto, quem é? Só temos que esperar para ver o que é que vai acontecer nas próximas 2 jornadas. Vasco e Ricardo, muito obrigado por terem Queria estado deixar aqui. o último comentário, André. Força. À semelhança de Itália, se não me engano, eu acho que se as duas equipas em primeiro terminassem o campeonato com os mesmos pontos, por mim podia haver uma finalíssima e isso seria incrível. Ia E ser despeço-me incrível. já. Concordo. Esta foi a minha última fala. Iria ser Concordo. incrível, especialmente nesta época, que é Passávamos só a ter Benfica e 6 Sporting. derbys. Passávamos a ter 6 derbys numa época. Nesta temporada estar- que é só Benfica e Sporting, eu acho que era mesmo a cereja no topo do bolo. E obrigado Sim. pelo convite neste episódio. Termino aqui a minha participação. Deixamos Agora, aqui Ricardo. deixamos aqui para comentar em que estádio seria. Acho que era engraçado. Atendendo ao que a Federação já nos tem habituado, talvez um estádio de Aveiro, um estádio do Algarve ou no estádio do Jamor, mas o Jamor pertence à Federação, não pertence à Liga, portanto não sei. É ver, Dois é ver, amores. é esperar que isto aconteça. Exato. Duas Muito vezes no obrigado Jamor aos- na mesma temporada era qualquer coisa. Era bom. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui na Hora Obrigado. do Desporto. Já sabem, o jogo será no próximo sábado, portanto hoje é quinta-feira, próximo sábado às 6 da tarde na Benfica TV. Teremos ou não campeão desta Liga Portugal? Vamos ver e até ao próximo episódio. Obrigado a todos e obrigado aos dois. Obrigado, eu.